todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Allspark e hoje trago-vos este Transformer Voyager Class Thundercracker. E sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui o magnífico Thundercracker. Ele vem nesta caixa juntamente com o Skywarp. E por falar no Skywarp, eu já fiz a review dele. Vou deixar o vídeo na tela final desta review e aqui também num comentário, aqui destacado, vou lá deixar o link, pois se quiserem ver então a review do Skywarp, está lá disponível. E também, como já nessa review eu mostrei na totalidade a caixa, vou agora passar à frente nessa fase e focar então já agora aqui o vídeo no Thundercracker. Quem gosta do desenho animado do G1 não pode ficar indiferente a estes dois caças de combate, aqui ao Thundercracker e ao Skywarp. Eles estão sensacionais, estão muitíssimo bem feitos na minha opinião e são super G1, parece mesmo que foram retirados do desenho animado e estão mesmo espetaculares. Aqui visto por esta lateral, é certo que aqui esta arma não se destaca muito, porque é da mesma cor, mas ainda assim está altamente. Aqui o cockpit também está muitíssimo bem feito, como podem observar. Mostro-vos agora aqui pela parte de trás, também está, na minha opinião, muitíssimo bem. E está um espetáculo. Esta lateral é igualzinha à outra. Vou tentar agora mostrar-vos aqui pela parte da frente, também está muitíssimo fixe. Está mesmo aqui um avião muitíssimo terrestre, sensacional. Mostro-vos agora aqui pela parte de cima, e então temos também aqui o logótipo dos Decepticons em ambas as asas, e vou já dar aqui uma nota muito importante. Eu não sei se foi neste meu molde, ou se também tiverem este pack do Thundercracker e do Skywarp, se também aconteceu, se também o vosso está assim, é que esta asa aqui, por muito que eu tente encaixá-la bem, não dá mesmo. E eu, a sério, tenho tentado, mas não quero forçar muito. Começa aqui a aparecer um bocadinho de stress marks, não sei porquê. Isto deve ter sido mesmo uma situação de fábrica. Portanto, eu sou muito cuidadoso sempre com os meus Transformers. Não acredito que tenha sido algum descuido meu, mas sim algum defeito que tenha vindo já mesmo de fábrica. Depois digam-me nos comentários se o vosso também está assim, com este pequenino problema. É assim, ele transforma-se bem e está tudo bem, só que parece que não encaixa muito bem esta asa. Só aqui esta aqui está tudo ok. Esta asa aqui é que parece que aqui o encaixe não está muito bom, é só isso. E mostro-vos também aqui, visto pela parte de baixo, que também está espetacular. Vou agora preparar aqui o Thundercracker para trazer outros Transformers e fazer aqui umas comparações altamente. Vou fazer umas comparações um bocadinho diferentes. Trago aqui o Dinobot, o Swoop. Não se admirem no tamanho, porque este é um oversize, portanto é um bocadinho maior do que o normal. E então ele não é da Hasbro, não é da Power of the Primes, é da Black Mamba. E como podem verificar assim os dois, eu acho que até ficam muitíssimo bem. Vamos mostrar aqui noutra perspectiva. E acho que até ficam muitíssimo interessantes. Este Dinobot e este caça de combate. Aproveitar e centralizar aqui o Thundercracker para mostrar-vos agora aqui com estes dois Coneheads, também sensacionais e altamente, o Ramjet e o Dirge, e então estão mesmo muitíssimo fixe. Vou-vos mostrar assim noutra perspectiva, também para verem como ficam mesmo muito interessantes, sensacionais. Também aqui o Starscream e o Skywarp, como não poderia deixar de ser. Estes stickers são mesmo brutais, são mesmo espetaculares. E aqui o Starscream, o líder de todos os stickers. E então temos aqui estas comparações espetaculares e espero que gostem. E vou agora preparar já a situação toda para fazer então aqui a transformação do Thundercracker. Já por remover aqui as armas de ambas as asas aqui do Thundercracker, dá para começar então a transformação. E esta asa aqui é aquela tal que já veio assim de fábrica e não encaixa muito bem, se não tinha-se desencaixar aqui bem este pino, vira-se isto, esta zona aqui para a frente e a asa roda aqui para a frente. Deste lado felizmente já está como deve de ser, desencaixa-se aqui, vira-se tudo para a frente e vira-se também, parte das asas do momento já estão. Aqui a zona da cintura, aqui leva-se aqui esta zona cinzenta, abre-se, esticamos agora assim aqui a zona das pernas e fecha-se outra vez. E o painel também já dá para fechar, esta zona aqui cinzenta. Esta parte agora aqui de baixo, endireita-se aqui a parte da frente dos pés, de ambos os lados, fecha-se aqui estas asas, vira-se, desencaixa-se ali o pino, vira-se assim aqui para a frente, tem a tendência daqui da parte de trás automaticamente ir logo para ali, até vos mostro aqui deste lado, desencaixa aqui o pino
e ao rodar, tendencialmente, esta parte vai logo ao sítio. Ainda bem, é assim um bocadinho mais fácil, por assim dizer. Desencaixamos aqui então as duas pernas e a zona de baixo, aqui esta zona das pernas e dos pés, isso tudo, do momento já está a transformação feita. Vou agora ajustar para focar na zona superior. Esta parte agora aqui de cima, desencaixa-se aqui este lado e este aqui também, desencaixa-se ambos os lados e então revelam-se já aqui os dois braços, abre-se assim um para cada lado. A zona aqui do cockpit também desencaixa-se dali de trás, roda-se aqui 180 e encaixamos aqui nesta zona. Vira-se tudo agora aqui para a frente, esta parte tem que encaixar bem ali por dentro e encaixa-se aqui tudo. Ter atenção se deste lado e deste lado ficou bem encaixado, mas por acaso encaixa tudo bem à primeira. A parte aqui do cockpit desencaixa-se e vai assim aqui para trás, revelando então aqui já a cabeça do Thundercracker, está muitíssimo fixe. A zona aqui dos braços, vira-se agora aqui um bocadinho para a frente, para então se transformar a zona agora aqui e leva-se, aqui isto está um bocadinho apertado, desencaixa-se assim, vai para a frente e volta-se aqui a fechar e a mão vai para o seu respectivo lugar. Pronto, aqui esta zona já dá, este braço já está. Aqui é exatamente a mesma coisa, a ver se aqui colabora um bocadinho mais, que até colaborou, e leva-se assim, puxa-se para a zona da frente, volta-se a fechar e a mão vai aqui para o sítio correto. Quase praticamente todo o Thundercracker transformado. Falta só novamente colocar as armas aqui, na zona do ombro, que é o característico. Então temos aqui toda a transformação do Thundercracker como terminada e é sensacional, espetacular. Só que ajustar um bocadinho para vos mostrar bem este magnífico Thundercracker, que é mesmo fixe e parece muito com o desenho animado, está mesmo sensacional. Vou agora aproximar aqui um bocado mais o Thundercracker para vos mostrar os detalhes e os pormenores dele, que são espetaculares e sensacionais. Na minha opinião, gosto também imenso deste Seeker. Aqui na zona da cara temos os olhos então pintados a vermelho, que é característico dos Decepticons, a maior parte deles tem os olhos então pintados a vermelho. Aqui a faceplate dele tem uma cara assim, o rosto está um bocadinho mais sereno, a zona da boca está assim cerrada, está fechada, ao contrário do Skywarp, está assim com a boca mais aberta, assim numa situação... Mas isso depois vejam na revisão dele, que eu também já fiz e está aqui no canal. Depois vou deixar aqui uns cards e o link também no final para verem a review do Skywarp, também está fantástico. Outro Transformer também magnífico. Falando agora aqui do Thundercracker, vindo aqui mais para a parte de baixo, temos então a zona aqui do corpo também super detalhado, infinitamente cheio de detalhes e pormenores. A zona aqui dos braços também, antebraço, a arma, aqui a zona da asa. Agora temos aqui o logotipo dos Decepticons invertido, aqui ao contrário, ainda assim também está porreiro, está cheio de detalhes e pormenores. A zona aqui das pernas também muitíssimo detalhado, inclusivamente também aqui a zona dos pés. Isto agora por esta perspectiva também está sensacional, muitíssimo fixe. Acho que tem uma transformação até bastante clean, como podem ver. A única, digamos, backpack que poderá ter, ou que tem mesmo, pronto, é só esta parte da frente do avião, mas tirando isso, nada assim mais a acrescentar e acho que ainda assim é uma transformação muitíssimo limpa e sem grande backpack. Isto no meu ver, claro. Vou agora mostrar-vos já algumas articulações deste sensacional Thundercracker. Começo já por mostrar aqui a zona da cabeça, que dá para olhar isto para cima, isto tudo para baixo. Roda 360 graus, pois é uma ball joint e tem aqui muita articulação. A zona aqui da asa também temos aqui este movimento, como podem verificar, e de momento vou deixar esta asa assim, isto é igual para ambas, só estou agora a dar esta como exemplo, mas tanto mexe esta como mexe aquela. Dizer-vos que também aqui da parte de trás, por alguma razão, se quiserem ou precisarem, também dá para termos aqui este tipo de movimentação. Aqui a zona do braço, como eu deixei a asa agora assim daquela maneira, dá para rodar bem à vontade 360 graus. Aqui nesta zona temos a articulação de 360 graus. Zona do cotovelo 90, um bocadinho mais do que 90, mas vá lá, considero 90 graus. Temos aqui uma boa articulação. Zona aqui das mãos não rola absolutamente nada, os dedos não mexem. Derivada à sua transformação, pode-se considerar esta zona como uma articulação caso necessitem ou precisem, ok? E é só para cima, depois voltar a encaixar no seu devido lugar. Zona aqui da cintura, levantando aqui este painel,
Mostro-vos que aqui a cintura não roda nem 360 graus, nem absolutamente nada, mas cada perna individualmente aqui dá para rodar 360 graus. A nível lateral, esparregata também não faz, pois temos aqui esta zona que depois chega a limitar um pouco mais e não faz a esparregata na totalidade ou full Van Damme. A nível assim para a frente, um pontapé é assim esta maneira que dá, também não deixa ir mais, porque depois também bate ali e não permite dar assim um pontapé mais alto. Ainda assim acho que está muitíssimo porreiro. Aqui a zona do joelho, temos aqui esta valente joelhada, ou caso queiram, dá para ir um bocadito até aqui a parte de trás, mas aqui o painel desencaixa-se um bocadito, mas não tem qualquer problema, pois rapidamente volta-se a encaixar. A nível da perna, temos toda a articulação vista, depois temos só aqui a zona dos pés, nada para cima, mas também derivada da transformação para o modo jato, temos aqui a articulação para baixo, tanto da parte da frente, como aqui da zona de trás. Isto é independente, tem a tendência é que a asa também mexa quando se mexe aqui esta parte de trás, mas são peças independentes. Portanto, ao mexer aqui esta parte, esta aqui se quiserem, põe aqui um dedo à frente e outro aqui atrás e então já não mexe. E aqui temos também este movimento lateral, se por acaso algo para fazerem assim poses e isso tudo, dá para fazer esta articulação aqui lateral. Vou agora preparar tudo e posicionar muitíssimo bem aqui o Thundercracker e trazer outros Transformers espetaculares e fantásticos para fazer umas comparações sensacionais para vos mostrar. Mas já para vos mostrar aqui este Swoop, como já disse aqui nesta revisão, ele não é oficial da Hasbro, mas sim um oversize, uma escala maior da Black Mamba, e para mim, para a minha coleção, acho que está aqui uma escala sensacional e espetacular de Dinobots. Especificamente agora falando aqui do Swoop, encaixa-se muitíssimo bem na escala que eu idealizo, gosto e penso para a minha coleção. Muito em breve também vou começar a trazer a revisão destes Dinobots e depois também se convertem num Combiner, mas isso fica mesmo para a revisão deles. Aproveito agora também para trazer aqui o Skywarp, tentando agora aqui centrar um bocadinho melhor o Thundercracker, para também vos mostrar o Starscream, e ambas as revisões, tanto do Skywarp como do Starscream, já estão aqui no canal. Após verem esta aqui até ao fim, convido-vos também depois a verem a do Skywarp e do Starscream. Ambos também merecem, são Transformers distintos e também fiz comparações completamente diferentes em cada revisão, tento sempre diferenciar alguma coisa, para também vocês gostarem e verem outras comparações como ficam com outros Transformers. E retirando já de momento, para finalizar, a mostrar-vos estes dois Coneheads também sensacionais e fenomenais. Parece que foram retirados do desenho animado e gosto imenso de todos estes Seekers. Não desfazendo que também gosto muito das versões dos Seekers cybertronianos, mas eu optei e preferi de momento adquirir já estas todas terrestres. Digam nos comentários também o que é que acham, se gostam mais da versão Cybertron, se gostam mais dos Seekers assim modo terrestre, e assim pronto, partilhamos um bocadinho opiniões diferentes, quem sabe, e também debatemos aí umas ideias entre Cybertron e estes modos terrestres, qual é que gostam mais. Retirando já do momento aqui os Coneheads, para dar agora já as minhas opiniões finais deste magnífico e fantástico Thundercracker. Este Thundercracker está espetacular e aconselho mesmo a ter um na sua coleção. O seu modo alternativo, também o avião caça de combate, está muitíssimo bem feito, muito terrestre, parece que foi mesmo retirado do desenho animado. Assim como este modo robô, também parece que foi retirado desse Cartoon G1, ambos estão sensacionais. A sua transformação é prática e simples, transforma-se muitíssimo bem. A nível de articulação, também é um Transformer com muito boa articulação, podia ter um bocadinho mais, mas ainda assim não fica aquém de articular, ele tem muitas poses que se pode fazer, é um Transformer, como eu disse, muito bem articulado. Vou deixar aqui na descrição outros vídeos, links de playlists, como Transformers Titãs, que também já fiz, Autobots, Decepticons e muitos mais vídeos que pode ver aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, pois vou trazer muitos mais reviews de Transformers da minha coleção. Também mostro aqui um videojogo de Transformers que é muitíssimo fixe, Transformers Earth Wars. Portanto, não perca mesmo nada, inscreva-se, ative o sininho para estar sempre a par de todos os vídeos que chegam aqui ao canal. Desde já agradecer a todos o facto de terem visto o vídeo até este preciso momento e vemo-nos muito em breve. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.